acompanhar Teresa tentando encontrar uma forma de sobreviver à sua morte e descobrindo um jeito de encerrar um loop temporal. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Mascarado e a morte te dá parabéns. Teresa é uma jovem universitária que acorda num quarto, que com certeza não é o seu, com uma ligação inesperada do seu pai. Teresa descobre que teve uma noite extremamente relaxante com Carter, um rapaz meigo que parecia de fato gostar da sua nova amiga, só que a garota não gostou de nada disso, já que ela bebeu todas a noite passada. Aí ela manda o Carter esquecer tudo o que aconteceu e não contar para ninguém, mas o babaca do Ryan chega bem na hora, estragando o plano de ser despercebida da Teresa. Porém, quando ela achava que o dia não podia piorar, Tim aparece para confrontá-la, já que eles tinham saído juntos uma vez, mas a loira nunca retornava suas ligações. E como Teresa estava mal-humorada, ela humilha o coitado, falando que eles tiveram um péssimo encontro e nunca mais rolaria algo entre eles. Em seguida, ela tenta entrar de fininho na casa da Irmandade, mas Danielle, a líder do grupo, pega a garota no flagra e faz um comentário maldoso, mandando ela usar proteção para não ser a grávida que geral fala mal. Aquele típico conselho passivo-agressivo. Já no quarto, ela percebe que está atrasada, mas antes de sair, Lowry oferece um cupcake de aniversário para Teresa. Só que para provar que é uma babaca, ela joga o bolinho no lixo, deixando sua amiga bem chateada. Mais tarde, uma reunião da Irmandade, Danielle está pegando no pé de uma das garotas que está comendo demais. Só que no meio do bullying, Carter esbarra na coitada que estava indo embora, dando um banho de comida na Teresa. Ele até pede desculpas e entrega a pulseira que ela esqueceu no seu quarto, e acaba sendo expulso pela Teresa. Depois desse dia estressante, a jovem vai até o hospital para visitar o seu casinho. Ela até recebe um alerta de Lowry que isso é errado, mas não tem nada pior do que um jovem cheio de hormônios. Só que a diversão dos dois é interrompida quando a mulher do cara bate na porta, fazendo a loira sair correndo da sala envergonhada. Ao anoitecer, Teresa decide ir para uma festa relaxar um pouco e começa a se arrumar, até que Danielle invade o quarto para perguntar se a menina estava pronta, mas nesse momento acontece um apagão, deixando ambas assustadas. Só que logo as luzes voltam e não demora muito para Teresa pegar o caminho até a festa, sozinha. O problema é que no percurso, ela nota uma caixa de música bizarra tocando uma versão distorcida de Happy Birthday, e quando a garota pensou que não podia piorar, um maluco com uma máscara de bebê aparece, assustando a jovem, que ameaça chamar a polícia espantando o cara. Mas a alegria não dura muito, já que mais à frente, Teresa é surpreendida pelo mesmo maluco, e ela até tenta fugir, mas correr de salto não é fácil, e a menina acaba caindo e sendo finalizada pelo Mascarado. Só que ao invés de acordar no céu, a jovem desperta na cama de Carter novamente, e percebe que tinha algo muito errado acontecendo. Ok, essa situação de fato é extremamente estranha, porém a primeira coisa que temos que entender não é sobre o assassino, e sim como esse maldito loop começou. E se pensarmos bem, além de ser o aniversário da Teresa, a única coisa que mudou é que ela foi finalizada no final do dia, já que ela deve ter passado pelo menos uns 20 aniversários sem o loop temporal. Portanto, é óbvio que para conseguir parar de reviver o mesmo dia, não podemos morrer, e é por aí que começamos o nosso plano. Se bem que já nesse primeiro ciclo já teriam algumas coisas que a Teresa poderia fazer para evitar o seu perseguidor. A primeira e mais óbvia é ficar atenta aos arredores, para perceber que estava sendo seguida, e assim que notasse o esquisito com uma máscara de bebê, é importante não tentar confrontá-lo, e sim fazer de tudo para que o cara não perceba que você sabe sobre a sua presença. Afinal, muitos criminosos ficam desesperados quando a vítima os nota, fazendo com que eles ataquem mais cedo do que previsto com muita ferocidade. Por isso, apenas se recomponha e tente mudar a rota para um local mais movimentado e bem iluminado, onde seria difícil que o maluco lhe atacasse. E a garota ainda teria tempo para chamar as autoridades para socorrê-la. Só essa mudança de rota já ajudaria bastante, pois o Mascarado sabia de alguma forma que Teresa ia pegar o caminho do túnel, e por isso ele colocou uma caixa de música lá bem antes dela chegar. Porém, tem algo muito importante a se ressaltar nessa parte. Seja lá quem for o Mascarado, provavelmente é uma pessoa muito próxima de Teresa, já que o Baby Killer tinha conhecimento de que aquele dia era seu aniversário, deixando até uma caixa de música pra ela. E não podemos esquecer que temos o poder de resetar o dia, o que vai ser muito útil, pois podemos testar várias estratégias e tomar rumos diferentes sem nos preocuparmos em ser finalizados. Afinal, apenas vamos acordar no quarto de Carter novamente. Com essa habilidade, nós podemos ir até o local onde vamos ser finalizados e repetir exatamente os mesmos movimentos, mas colocando armadilhas em lugares específicos para tentar pegar o bebezão, ou até mesmo ligar para a polícia bem antes de tudo acontecer e denunciar uma tentativa de homicídio antes que ela aconteça, já que demoram cerca de 10 a 15 minutos para atender uma ocorrência. Assim, só precisamos ganhar tempo até as autoridades chegarem e pegarem o cara com a mão na massa. O telefone tocando acorda a Teresa, e ela percebe que por alguma razão as coisas que ela viveu estavam se repetindo, mas a menina pensa que tudo não passava de um pesadelo, e tenta ao máximo ignorar, até quando ela acerta o local onde o rapaz guardava os remédios, e escuta as mesmas baboseiras de Ryan. Preocupada, ela sai pelo campus, e nota que o que aconteceu no dia anterior estava se repetindo, até o encontro com Tim. E aí dessa vez ela apenas corre até o seu quarto, onde percebe que estava novamente atrasada
ela para a aula. Só que tudo fica ainda mais estranho quando Lori lhe oferece um bolinho, já que foi exatamente isso que ela viu no sonho onde ela morria. Assustada, a loira passa o resto do dia em transe, até que Carter derruba o achocolatado nela de novo, e a garota nem discute, apenas pede a sua pulseira de volta. Com medo de jogar no vasco mais uma vez, Teresa corre para o consultório do Gregory, implorando por ajuda, só que ao invés de ouvir a estudante, Gregory simplesmente começa a beijá-la. Porém, a jovem se lembra que a esposa dele apareceria nesse momento, e assim que ela bate na porta, a garota percebe que realmente tinha algo errado. Então ela corre para o seu quarto, onde fica assistindo vídeos de aniversário que passou com a sua falecida mãe, até que sua amiga vem perguntar quando ela iria para a festa, e pressionada, Teresa se arruma e pega o mesmo caminho de antes. Só que dessa vez ela nota um esquisito lhe encarando vestido da mesma forma que o cara da noite anterior. A garota só ignora, e por incrível que pareça, segue o mesmo caminho que pegou da primeira vez, até que ela encontra a caixa de música e decide ir por outra rota. Assim a garota chega na festa e é surpreendida por um mascarado que ela não hesita em socar. Porém, Teresa descobre que aquela era uma festa surpresa para comemorar o seu aniversário. No meio da festa, Nick, o cara que levou a moquetada, pede uma trégua e dá em cima da Teresa, bem na frente da Danielle, que tinha uma queda pelo cara. Mas como eu disse antes, jovens têm hormônios, e novamente esses hormônios falam mais alto, e a garota vai atrás do Nick para dar aquela relaxada clichê. Só que digamos que a dança do acasalamento do cara não estava em dia, e Teresa perde atenção rapidamente. Só que o mascarado faz um favor pra gente, e finaliza o Nick pra ninguém ter que ver ele dançando daquele jeito. Daí uma luta se inicia, e Teresa acaba sendo finalizada novamente. Bom, já deu pra ver que inteligência não é bem o forte dessa galera. Começando pelo Carter, que não estranhou em nada uma garota que nunca tinha estado em seu quarto saber exatamente onde ele guardava os remédios. Mas isso nem é o pior, já que Teresa literalmente conseguiu utilizar o poder de saber o que vai acontecer. Afinal, ela não só deixou de chamar as autoridades, como fez praticamente o mesmo caminho do primeiro ciclo, mesmo sabendo que o assassino estava lhe esperando no túnel. Ela também não tentou convidar ninguém para ir com ela, como Carter, ou até se arrumar antes e acompanhar a Danielle. Talvez nem ir à festa já ajudaria a evitar a sua morte. Ela até poderia ter levado o suposto sonho que teve como um aviso e se precavido mais. Afinal, quem nunca sonhou com algo ou teve algum déjà vu, e por isso teve mais cuidado com algumas situações. E ao invés de tomar as mesmas decisões que teve da primeira vez, a garota poderia tentar ligar para o seu pai e pedir para passar um tempo na casa dele até tudo se resolver. Só que por pura sorte, Teresa consegue chegar num lugar teoricamente seguro e lotado de pessoas. E como ela sabia que o assassino tinha conhecimento sobre o seu aniversário por causa da caixinha de música bizarra, e que por isso poderia ser um conhecido, ela deveria sair andando entre as pessoas tentando descobrir qual dos seus amigos já estava ali, pois essa pessoa com certeza estava fantasiada de bebê esperando a jovem no túnel. Mas ao invés disso, ela vai paquerar. E como se não pudesse esperar para relaxar outro dia, ela se afasta da multidão, seguindo um cara que se vestia exatamente como um assassino até um local isolado de todos, com uma música tão alta que não daria para ouvir a Teresa gritando. E Nick poderia muito bem ser o nosso cara, já que não sabemos a identidade do perseguidor. Mas a loira teve a sorte de conseguir derrubar o mascarado, e ao invés de continuar batendo nele, ela prefere virar as costas para o criminoso e tentar fugir. Só que isso com certeza também não tira a culpa de Nick, que deveria ter trancado aquela maldita porta. Afinal, quem relaxa numa festa de porta aberta? Isso não faz nem sentido. Essa morte poderia ter sido facilmente evitada, ficando visível no meio da multidão. Mas graças às péssimas escolhas de Teresa, esse loop foi completamente inutilizado. E novamente, agora que ela sabe que ele está naquele quarto, ela poderia elaborar uma armadilha, esperando por ele, e tentar pegá-lo no próximo loop. Dessa vez, Teresa acorda desesperada, ao perceber que realmente estava presa em um loop da morte. Então ela nem dá tempo para o Carter falar alguma coisa, e sai correndo, percebendo que tudo estava acontecendo exatamente como ela se lembrava. Então ela corre para o dormitório, onde senta em sua cama completamente destruída. Lori nota isso e tenta consolá-la, perguntando o que tinha deixado a coitada assim. Só que após a explicação do loop e das finalizações, é claro que ela não acredita em Teresa, mesmo ela provando de todas as formas, falando do cupcake e da festa surpresa. E Lori só acha que alguém tinha fofocado para ela sobre tudo, e diz que ela deveria tirar um dia de folga, pois desde que a mãe dela morreu, ela não conseguia comemorar direito essa data. Percebendo que ficar em casa talvez funcionasse, Teresa barrica suas janelas e a porta do quarto, achando que estava segura. E aí ela começa a ver TV, e vê a notícia que um assassino tinha escapado da polícia e estava solto por aí. Só que uma queda de energia desliga o aparelho, e aí Teresa nota uma sombra sorrateira entrando no banheiro, e decidida a não jogar no vasco, ela pega um martelo para checar e finalizar o mascarado. Mas o som da TV ligando a distrai, e ela não nota o mascarado atrás dela. Teresa até consegue lutar e derrubar o Baby Killer, mas como ela tinha se trancado lá dentro, ficou meio difícil de escapar e ela foi finalizada novamente. Ok, definitivamente esse bebê sabe onde encontrar a garota. Afinal, pensem comigo aqui. Das primeiras vezes, parecia que o assassino sabia que a jovem iria pegar o caminho do túnel para chegar à festa, mas ele poderia apenas estar seguindo ela pelo campus. E claro
claro que ele seguiu ela até a festa depois que ela desviou da caixa de música no Loop 2, mas nesse terceiro ciclo, ele literalmente atacou a jovem em seu quarto, o que significa que ele sabe onde o dormitório da garota é, o que deveria diminuir a nossa lista de suspeitos para pessoas extremamente próximas, já que Carter, por exemplo, não fazia ideia de onde ela morava, e por isso foi entregar sua pulseira durante o almoço. Além disso, o Baby Killer saber exatamente onde a garota está em tempo real, torna bem mais compreensível saber como ele colocou aquela caixa antes mesmo que Teresa chegasse no túnel. E bom, eu não quero acusar ninguém, mas isso reduz a lista de suspeitos para duas pessoas, a Lori e a Danielle, já que as duas devem ter sido convidadas para a festa, pois Lori deixa entender que sabia da festa quando a sua amiga tenta contar sobre o Loop. Porém, apenas uma dessas duas convive com a Teresa o suficiente para ter acesso ao seu celular, saber a senha e até mesmo conseguir desbloqueá-lo e trocar o toque do telefone. E essa pessoa é a Lori, já que ela provou ser bem metida quando disse que descobriu o dia do aniversário da Teresa vendo a carteira de habilitação dela escondida. E digamos que se ela sobreviver a esse loop e vir os empréstimos do nome dela depois, eu não ficaria surpreso. Afinal, quem faz esse tipo de coisa? Então, a Lori pode ter colocado um aplicativo para rastrear a sua amiga, mas o problema é que falta uma motivação para tudo isso. Tá certo que a Teresa não é a melhor pessoa do mundo, mas finalizar alguém só por ser uma babaca não é algo que faça sentido. Portanto, é necessário fazer o impensável. Sabendo que as suas mortes não tinham consequências, Teresa podia se aproveitar do seu loop temporal e se trancar no quarto de novo, só que dessa vez ela deveria plantar armadilhas no local, como espalhar pregos embaixo das janelas. Assim, caso o mascarado entrasse, ele iria furar os seus pés e ficaria com o movimento debilitado. Com isso, Teresa poderia tentar nocauteá-lo, ou ao menos se aproximar o suficiente para remover a sua máscara. Assim, mesmo que ela fosse derrotada e o loop reiniciasse, ela saberia quem está por trás disso e poderia confrontar a pessoa antes que tudo acontecesse. Ao acordar, Teresa nota que tinha algo diferente dessa vez, já que ela sentia uma dor forte no abdômen. Porém, ela ignora isso e sai correndo do quarto de Carter, sem nem dar chance do cara falar. O terror aumenta ao ver que tudo estava exatamente igual às outras vezes, e isso faz a cabeça da jovem girar, até que Carter tira ela do transe. Sem saber mais o que fazer, ela pede ajuda ao rapaz, que lhe dá um voto de confiança e acredita em sua história, mas a loira fica relutante em confiar no Carter, já que ele tinha relaxado com Teresa enquanto ela estava bêbada, mas o garoto revela que nunca fez isso, e apenas tirou ela da rua pois achou que Teresa poderia acabar se dando mal, ou achando que alguém iria se aproveitar da sua situação. Isso deixa a garota feliz pelo caráter do rapaz, e Teresa pede sugestões ao garoto, que lhe dá a ideia de fazer uma lista de suspeitos que sabiam o dia do seu aniversário e queriam ela morta. Mas como a jovem não era uma pessoa muito legal, Carter rapidamente percebe que ia faltar papel para anotar tanto nome. Então ele pede que a garota use as suas vidas infinitas para descobrir quem era o mascarado. E é exatamente isso que ela faz, começando com Tim. Por isso ela passa a espioná-lo, e o vê assistindo vídeos diferenciados entre dois homens, descobrindo que o cara era homossexual. Mas logo ela é atacada pelo psicopata, e perde mais uma vida. A próxima a ser observada é a esposa de Gregory, mas logo ela é descartada quando o bebê lhe finaliza. Com esses dois eliminados, Teresa parte para Danielle, que acaba esbarrando em um cara e suas coisas caem no chão. E aí Teresa se abaixa para ajudar, e encontra um bilhete suspeito que ela tinha visto quando se trancou no quarto, e por isso ela cai na porrada com Danielle. A briga só acaba quando as duas são atropeladas por um ônibus, e como o ciclo reinicia mesmo assim, a loira descarta sua amiga da lista. Todos os dias se torna uma morte diferente, e Teresa vai perdendo as esperanças e a sua sanidade, fazendo coisas estranhas como andar pelada publicamente, já que no dia seguinte todos iriam esquecer disso. Porém, quando Teresa acorda no quarto de Carter, ela nota que algo estava diferente, pois sentia dores no corpo que não eram normais, e assim que tenta sair do quarto, ela acaba desmaiando nos braços de Ryan, e é levada às pressas para o hospital. Lá, Gregory a visita para avisar que não poderiam liberá-la tão cedo, já que por alguma razão os exames de raio-x mostravam traumas e cicatrizes gravíssimas nos órgãos dela, e que tecnicamente se ela recebesse um golpe daquele tipo, era para ela estar morta. Com isso, a jovem percebe que suas vidas não eram ilimitadas, e que tinha que sair dali rápido, antes que encarasse seu fim mais uma vez. Bom, Teresa devia ter notado que a cada loop ela parecia mais fraca, e mesmo que a liberdade de voltar no tempo e poder fazer o que quiser seja uma oportunidade tentadora, gastar tantas vidas dessa forma não vai ajudar em nada. E agora que sabemos que sua habilidade tem consequências, Teresa deve usar os loops com mais responsabilidade, já que ela gastou muitas vidas seguindo um plano inútil, pois era óbvio que o assassino tinha que ser alguém muito próximo, e ela saiu com Tim apenas uma vez. Já a mulher do Gregory nem sabia sobre o caso, e dificilmente deveria ser considerada suspeita. Tudo que a jovem fez até aqui foi em vão, e agora ela não tem muito mais vidas para descobrir quem estava querendo finalizá-la. Porém, ela ainda tem uma chance, que seria ficar no hospital sob observação. E sim, pessoal, eu sei que é arriscado, já que o assassino parece saber onde a garota está a todo momento. Porém, Teresa precisa receber as medicações para ter forças novamente, já que a dor é tanta que ela pode perder a consciência a qualquer momento. E imagina se ela desmaia enquanto foge do assassino. Ela desperdiçaria mais uma vida à
toa, sem fazer qualquer progresso. Fora que o hospital tem seguranças 24 horas e câmeras espalhadas por toda parte. Enfermeiros queriam ver como ela estava de tempo em tempo. E para melhorar a segurança, Teresa pode ligar para o seu pai e pedir que ele fique em seu quarto lhe vigiando. Assim, tudo que a garota tinha que fazer era manter a calma e aceitar o tratamento. Pois mesmo que o assassino lhe encontrasse, ela ainda deve ter pelo menos umas 3 chances antes de seu corpo parar de funcionar de vez. Com medo, a garota tenta ir embora, mas Gregory lhe impede, dizendo que não poderiam liberá-la e que a sua aluna estava salva ali. Vendo que não tinha escolha, ela pede para o cara lhe comprar um refri, pois estava com sede, e aproveita a brecha para fugir. Em seguida, Teresa entra na sala do professor e começa a procurar as chaves do seu carro, encontrando uma máscara de bebê dentro da gaveta. E aí ela pega as chaves para roubar o carro do cara, só que acaba topando com Gregory. Mas surpreendentemente, ela descobre que o cara não era assassino, já que o mascarado surge atrás dele e o finaliza. Aterrorizada, a menina corre em direção ao estacionamento e vai se esgueirando para não ser avistada, tentando encontrar o carro do professor, até que ela aperta o botão do controle e ouve o veículo sendo acionado. O problema é que o assassino também escuta, mas felizmente ela consegue entrar no carro antes de ser pega. Só que o mascarado não desiste e quebra o vidro tentando pegá-la, mas antes que fosse finalizada, Teresa consegue dar partida e sai de lá sem nenhum arranhão, ficando feliz por finalmente ter conseguido uma vitória. Mas sua alegria dura pouco, já que ela é parada por um policial que pede seus documentos, pois ela estava correndo. E aí a garota até tenta explicar o que estava acontecendo, mas isso apenas faz o policial pensar que ela estava sob efeito de alguma coisa bem pesada. E graças a isso ele leva a jovem presa. Porém Teresa até que fica feliz, já que dificilmente o assassino lhe pegaria na cadeia. Mas novamente, quando a estudante pensava que iria escapar, o assassino atropela o policial, quebrando o tanque de combustível no processo. Então o mascarado sai do carro e começa a encarar a jovem, que tenta perguntar o que ele queria e por que estava fazendo tudo isso. Mas ela não tem respostas, e tudo que ganha do mascarado é uma vela de aniversário, que ele joga no combustível, criando uma explosão que a finaliza, fazendo a menina voltar à estaca zero. Ok, Teresa realmente parece que não está interessada em finalizar o Baby Killer. Primeiramente, ela conseguiu derrubá-lo na festa usando aquele enfeite de parede do Nick, mas ao invés de continuar batendo, ela prefere virar as costas para o assassino. Em seguida, ela atordoou o cara com o martelo em seu quarto, e ao invés de subir em cima dele e terminar o serviço com o martelo até virar purê, ela deixa o cara vivo e tenta correr. E agora ela derruba o Baby Killer novamente, e foge quando poderia passar por cima dele umas 5 vezes para garantir a kill. Em seguida, Teresa deveria ter pego uma estrada mais movimentada e evitar a todo custo ficar sozinha. E claro, tentar passar o mais longe possível de viaturas e radares de velocidade. Afinal, ela está em um carro roubado, e mesmo que ser presa possa salvar a sua pele, o assassino poderia facilmente estar lhe seguindo, já que de alguma forma ele sempre sabe a localização da menina. E talvez se ela sobrevivesse aquela noite e acabasse sendo finalizada uns dias depois, o loop poderia parar e ela morreria de vez. Fora que nada disso teria acontecido se ela tivesse simplesmente dirigido a 30 ou 40 km por hora. Afinal, caso o assassino estivesse lhe perseguindo a pé, ele não conseguiria correr tudo isso, e se ele estivesse de carro, provavelmente seria parado pelas autoridades por alta velocidade, pois o criminoso estaria acelerando o máximo possível para alcançá-la. E nesse caso, as autoridades provavelmente encontrariam a faca que ele usou para finalizar Greg, e o bebê seria detido, garantindo uma vitória limpa para Teresa. Ao acordar, a loira nem se preocupa mais em disfarçar as viagens no tempo, e pega os remédios no quarto de Carter. Em seguida, ela abre a porta e dá uma lição de moral em Ryan antes mesmo dele entrar, deixando Carter bem assustado. Porém, Teresa não está nem um pouco a fim de explicar pela 5ª vez o que está acontecendo, mas o garoto é persistente e segue a menina. E aí ela faz previsões de tudo que vai acontecer no campus, deixando Carter ainda mais intrigado. Então eles vão até um restaurante, e mais uma vez a loira explica a situação, contando que não atendia as ligações de seu pai, pois ambos não eram tão próximos, desde que a sua mãe morreu, já que as duas faziam aniversário no mesmo dia, e ficou estranho comemorar sem ela. Fora que depois de viver o mesmo dia várias vezes, Teresa percebeu que não era uma boa pessoa, e sua mãe provavelmente não estaria orgulhosa da mulher que ela se tornou. Só que Carter a encoraja, dizendo que sempre tem tempo para mudar. Mas a jovem fica com medo de já não ter tantas vidas sobrando, pois cada vez que ela voltava, as dores e a fraqueza pioravam. Entretanto, a conversa é cortada por uma matéria contando que um assassino chamado John estava sendo tratado de um ferimento de bala, e todos deveriam ter cuidado, já que John foi preso por finalizar 6 mulheres. Percebendo o que estava acontecendo, a jovem corre para o hospital e tenta avisar a recepcionista de que John iria fugir, e pega um machado de incêndio para enfrentar o psicopata. Mas ao chegar no quarto onde o assassino deveria estar, ela nota que já era tarde, pois encontra uma maca vazia e o corpo de um policial no chão. Porém, quando ela se vira, o mascarado se revela desarmando a jovem, que corre para avisar a recepcionista. Mas digamos que não adianta muito, pois o assassino finaliza a mulher e persegue Teresa pelo hospital, tirando sua máscara e revelando de fato ser John. Só que quando a garota acha que tinha sido encurralada, Carter aparece jogando no assassino, que perde sua arma. Porém, John se sobressai,
nocauteando o garoto, e Teresa até tenta salvar Carter, mas a arma trava e o garoto é finalizado. Sem escolha, ela corre até os fundos e se esconde atrás de uma porta, nocauteando John com um pé de cabra assim que ele aparece. Porém, a jovem percebe que se tudo acabasse ali, Carter morreria para sempre, e num ato heróico, ela sobe até o topo da torre do relógio, dizendo para John que lhe pegaria dessa vez, e se joga de lá para reiniciar o ciclo. Bom, primeiramente, a jovem não deveria ter ido até o hospital para enfrentar um criminoso extremamente perigoso, sem levar nenhuma arma. A sorte dela é que tinha um machado de incêndio ali dando mole, mas se não tivesse, a garota teria ido de base muito rápido, até porque ela já tinha informação de que o seu assassino saía do hospital para finalizá-la. Então era só ir para bem longe da área hospitalar, e se esconder em um lugar completamente aleatório para que o criminoso não tivesse chance de achá-la, além de denunciar para a polícia que ele iria fugir. Fora que assim que a Teresa viu que o John não estava na maca, ela deveria ter recuado imediatamente, pois ela já tentou enfrentar o mascarado em um espaço fechado e não deu muito certo. Nesse caso, o melhor a se fazer seria ir até a alavanca de incêndio mais próxima e puxá-la. Isso faria o assassino ficar desesperado para sair dali logo, pois as autoridades respondem a alertas de incêndio de pouquíssimo tempo. Outro plano completamente viável seria usar mais 2 ciclos para observar o horário em que os guardas trocavam de turno para vigiar o cara, e se aproveitar dessa brecha para entrar no quarto muito antes que o John fugisse, e se certificar de que esse cara não iria escapar daquela cama, pois pelo que vimos, quando Teresa entrou no quarto, as amarras da cama do John estavam soltas, o que significa que alguém ajudou esse cara a escapar, ou seja, foi um dos policiais, o que seria improvável, ou foi alguém que trabalha no hospital e está cuidando de John. Nesse caso, Teresa deveria checar quem está responsável pelo cara, como médicos, enfermeiras, equipe de limpeza, etc. Pois alguém dessa lista foi o responsável por soltar o cara, e está envolvido nisso, e Lori trabalha no hospital também, então ela é uma forte suspeita novamente. Ao acordar, Teresa abraça Carter lhe agradecendo por tudo, e sai do quarto extremamente confiante e preparada para os problemas que viriam. A primeira coisa que ela faz é confrontar Tim, dizendo que sabia que ele não gostava de meninas, e pedindo que ele arrume um belo namorado, pois qualquer tipo de amor é válido. Em seguida, ela vai para o dormitório da Irmandade, contando a Danielle que estava apaixonada por um garoto chamado Carter. No seu quarto, ela se desculpa com Lori por ter sido tão mala com uma menina que lhe ajudou e apoiou por todo esse tempo. Então ela pede mais uma chance de recomeçar, e recebe o perdão de sua colega. Depois disso, Teresa chama Gregory para conversar, falando que queria terminar tudo, pois cometeu um erro ao se envolver com ele. Mas o cara não aceita isso muito bem, e Teresa tem que mandar a real para o professor, falando que ele tinha uma esposa que o amava muito, e se fosse para traí-la, pelo menos tinha que ser corajoso para deixar ela. Mais tarde, ela vai para a reunião da Irmandade, onde impede que Danielle humilhe uma de suas amigas, dando um belo banho de achocolatado nela. Nesse momento, Carter aparece para entregar a sua pulseira, e é recebido com um baita beijo. Obviamente, ele não entende nada, mas Teresa apenas pede que ele aceite e saia com ela à noite para comemorar o seu aniversário, e é claro que ele aceita. Com isso tudo feito, finalmente chega a hora de enfrentar o maior desafio do dia, se encontrar com seu pai. Mas a jovem não hesita, e aparece lá pedindo desculpas por ter se afastado, e que precisava desse tempo para se recompor, pois ainda sentia muita falta de sua mãe. Com isso, ela pede desculpas por evitá-lo e magoá-lo, conseguindo corrigir sua relação com seu pai. E ao anoitecer, Teresa se prepara para o desafio final, finalizar o John, e coloca um despertador no relógio para tocar em 30 minutos, pois o apagão será essencial para o plano. Ok, nesse ponto, a Teresa já está calejada de tanto errar, mas ainda assim parece que ela de fato quer ser finalizada pelo John. Afinal, a garota sabe que a luta corpo a corpo com o cara não dá certo. Ela também sabe que não só tem um machado como também um pé de cabra no hospital, armas que garantem uma distância maior entre ela e o assassino. Porém, ela escolhe levar algo que vai forçar uma luta corpo a corpo, onde ela claramente não tem chance de ganhar. Aqui sim seria interessante pedir ajuda de Carter, que ficaria armado com um pé de cabra, enquanto a loira pegava o machado, dando muito menos chance para o criminoso revidar ou tentar algumas gracinhas. Armada e preparada, Teresa vai até o hospital e rende o guarda que estava vigiando o quarto de John usando uma faca. Em seguida, ela rouba a arma do cara e lhe pede para chamar reforços. E aí, a jovem invade o quarto do John, avisando que sabia sobre ele estar acordado e tentando escapar. Com isso, o assassino abre os olhos, mas quando a loira ia disparar, ela percebe que não tinha destravado a arma, e o criminoso usa essa oportunidade para desarmar a garota e jogá-la em uma parede, a deixando extremamente ferida. Só que quando tudo parecia perdido, o relógio dela toca, e as luzes se apagam por tempo suficiente para ela conseguir chegar na pistola e destravá-la, transformando o John em queijo suíço. Com o assassino finalizado, Teresa vai se encontrar com Carter para comer o cupcake de Lori e comemorar o seu aniversário. Nesse momento, ambos discutem sobre como John tinha escapado, mas a loira não fazia nem ideia. E quando o cara pergunta o que ela ia desejar ao apagar a vela, Teresa diz que apenas queria ver o dia de amanhã finalmente chegar. Então ela sopra a velinha, e quando nota, o ciclo reinicia novamente, deixando Teresa tão desesperada que ela sequer fala com
com Carter. Apenas sai do quarto extremamente apavorada e vai para o seu dormitório. E como última medida, Teresa decide arrumar as suas coisas e vazar da cidade, o que deixa Lori sem entender nada. Então, tentando acalmar a sua amiga, a garota pega o cupcake que tinha feito e oferece para ela. Mas assim que Teresa bate o olho naquilo, ela percebe que em todos os ciclos que viveu, ela nunca tinha comido um bolinho sequer, mas comeu ele na noite passada e deve ter ido de base dormindo. Isso faz a jovem perceber que Lori envenenou o cupcake todas as vezes, mas como Teresa não tinha comido, ela teve que achar outro jeito, e John foi o bode expiatório perfeito, já que ela tinha acesso a ele. Então Lori o libertou e vestiu a máscara de Baby nele, matando a garota e incriminando John por tabela. Obviamente, Lori nega tudo isso, mas Teresa pede que ela coma o bolo se realmente fosse mentira. Porém, quando sua colega se recusa, Teresa diz que levaria o bolo para a polícia analisar, fazendo Lori surtar e partir para cima dela, revelando que a colega fez tudo isso pois tinha inveja de Teresa, já que Gregory só tinha olhos para ela e nunca tratou Lori como uma opção, além de todos os maus tratos que sofreu da Lori enquanto eram colegas de quarto. Porém, Teresa não iria desistir sem lutar, e ela briga com a sua agressora com todas as suas forças, mas acaba levando a pior, até que ela pega o cupcake e enfia na boca da assassina, que fica desesperada para cuspir o veneno e acaba se afastando, dando tempo para a loira chutá-la para fora da janela, finalizando a pessoa que realmente iniciou seu ciclo de sofrimento. Ok, tem muita coisa errada aqui, mas vamos por partes. Começando com John, que definitivamente tem que ser estudado pela ciência, já que esse cara não só tem uma boa mira o suficiente para atirar um machado nas mãos de uma garota, sem sequer arrancar um dos seus dedos, como também consegue arremessar uma jovem de pelo menos 60 quilos, com uma força suficiente para não só tirar ela do chão, como quebrar o vidro que estava atrás dela. Mas pelo visto, não é só Teresa que tem poderes aqui. Quanto ao plano de Teresa, ele foi muito bem pensado e arquitetado, mas digamos que ameaçaram um policial com uma faca, dizendo que o prisioneiro inconsciente, sedado e amarrado iria fugir, é no mínimo estranho. Provavelmente o oficial deve ter pensado que a loira soltou o cara apenas para matá-lo, o que renderia uns bons anos de prisão para ela. O melhor a se fazer seria aproveitar que o policial estava de costas e ter nocauteado ele, ou usar uma máscara de bebê, assim como John, para esconder a sua identidade e evitar o chilindró. Além disso tudo, também tem o fato de que a loira se aproximou de John ao invés de ficar à distância, ameaçando ele com a pistola da porta. Até porque isso não é chamado de arma de fogo ou de longa distância à toa. Assim ela teria vantagem de terreno e conseguiria intimidar o cara mantendo ele preso até as autoridades chegarem. E bom, prenderem os dois, né? E eu nem vou comentar o fato dela não ter destravado a bendita da pistola. E é melhor nem entrar nos detalhes do porquê a arma só tinha 3 munições e depois ficou completamente vazia. Agora falando do elefante na sala, era extremamente óbvio que Lori era a culpada o tempo todo. Primeiro, galera, ela era a única que tinha acesso ao celular de Teresa, conseguindo até mesmo trocar o toque do telefone. Seria moleza para a garota colocar um rastreador no celular e saber onde o seu alvo estava a todo momento. Fora que Lori era a única que não estava na festa surpresa feita para Teresa, mesmo tendo se esforçado para fazer um cupcake para ela no início do dia. Uma pessoa que faz algo assim, com certeza não faltaria a comemoração do dia em que sua amiga nasceu. Ela também sabia do aniversário da loira e trabalhava no mesmo hospital em que John foi solto. E mesmo que não ficasse claro se ela soltou o cara ou não, ambos poderiam facilmente estar trabalhando juntos. Afinal, quem quer que tenha ajudado o assassino a se libertar, deu a ele uma máscara que só pode ser comprada dentro da universidade, onde ambas estudavam, tornando ela a única que se enquadrava como suspeita número 1. Só que infelizmente, Teresa não reparou em nada disso que eu disse antes, e ficou apenas desperdiçando seus ciclos. Logo, o assunto vira uma notícia que se espalha, se tornando até uma matéria de jornal, e vemos que Teresa finalmente saiu com o Carter para explicar as coisas pela última vez. Confiante devido a tudo que passou com a garota, mesmo sem se lembrar disso, ele a convida para dormir no seu quarto, já que o dela virou uma cena de crime, e a jovem aceita, até que acorda com um toque do celular, dizendo que era o dia do seu aniversário de novo. Porém, antes que a Teresa surtasse, Carter conta que ela tinha conseguido, e ele estava apenas pregando uma peça nela, pois enfim, o ciclo se encerrou, e o amanhã chegou.